Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, mais uma vez com vocês, mais uma vez para trazer notícias importantes, principalmente sobre documentação que vocês vão precisar agora no SISU, né? Entretanto, para as universidades, é claro, e agradecer demais o crescimento do canal, os 10 mil inscritos, né? A própria campanha, né? Arthur e vários amigos estão fazendo aqui para chamar mais amigos aqui para o canal, 2, 3 amigos, chega lá, fala com um amigo para se inscrever no canal, é muito importante, eu agradeço demais a vocês. Bom, galera, e aí eu peço novamente que se inscrevam no canal, ative o sininho. Nossa meta hoje são 15 mil inscritos, está tentando chegar a isso, né? Com calma, né? Um passo de cada vez, mas a ideia sempre é a gente conseguir atingir mais gente que possa ter as informações adequadas, corretas, informações não somente do SISU, mas do ProUni, do FIES, que nós vamos falar também pra caramba, como também do Enem, com aulas de geografia, com correções de exercícios, não só isso, mas com dicas de habilidade, que certamente, se você vem aqui no canal, vai ver nossas habilidades em relação ao Enem, você vai com certeza gabaritar a prova, a parte de geografia e ajudar muito na parte de humanas. Na verdade, dicas fundamentais aqui. Bom, galera, eu sei que vocês receberam agora, estão recebendo ainda, estão vendo a classificação, se foi aprovado, se não foi, como é que tá na lista de espera, etc. Bom, o objetivo principal desse vídeo é tentar informar vocês como está sendo a documentação. E aí a gente fez um resumo geral, porque no outro vídeo de documentação tinha muita coisa, e a gente colocou alguns pontos fundamentais. Tirei como base a Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no meu estado, mas fiz procuras em outras universidades também. Então a gente colocou algumas observações importantes. Então o vídeo de hoje, galera, já é falando um pouquinho sobre documentação. A importância disso, vocês já devem separar de uma série de documentações lá, falar assim, não, Roberto, certamente a gente vai colocar todas essas documentações adequadas e tal, para que a gente possa fazer a matrícula de forma correta. Algumas universidades, ontem eu coloquei, mudaram um pouquinho a dinâmica da matrícula no sul do Brasil, no Nordeste, levando em consideração o seguinte, você manda a documentação, que eles vão enviar um e-mail para falar se a documentação está toda correta ou falta alguma coisa. É importante que vocês tenham tudo organizado para que vocês não sofram lá na hora, falam assim, ah não, mandei documentação, fui eliminado. Não, eles vão avisar, mas se você não tiver essa documentação já em mãos, você pode perder a vaga, tá? Então, vamos lá, botar aqui a transição, são vários slides, tá, galera? Então, primeiro é a documentação básica. Todo mundo tem que ter essa documentação básica e essa documentação é para a galera da Ampla, tá? Ampla Concorrência vai utilizar essa documentação. E nada mais, identidade, CPF, quitação da Justiça Eleitoral, você consegue isso no Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, no site você consegue. Certificado de reservista para quem é sexo masculino, para quem tem maior de 18 anos, aquele que não conseguiu, só tem o CAN, por exemplo, vai levar o CAN, ou se alistou agora, leva o alistamento, não importa, tá? E a conclusão do ensino médio, com certeza, histórico, foto, etc, etc. Esse aqui, como eu falei, essa é a base da base. Você precisa disso para fazer a sua matrícula, tá? Na universidade. Bom, mas Roberto, eu sou renda abaixo de 1,5. Então, o que a gente precisa? Tá aí, além dos documentos básicos, você também precisa da documentação dos moradores, né, dos familiares que moram com você, tá? Inúmeras certidões, tudo que você tenha lá. Ah, eu tenho 3 irmãos, meu pai, minha mãe e tal, tudo isso. Além disso, você vai ter em muitas universidades, é claro, aquela declaração de próprio punho, aquela questão que você pode autodeclarar, olha, aqui ninguém possui renda, só meu pai, por exemplo. Ou então, como a gente está colocando aqui, ó lá, cópia de certidões e documentos referentes à tutela, adoção ou termo de guarda e responsabilidade e outros pedidos para o juiz quando for o caso. Caso não possua documento legal, deverá apresentar a declaração do próprio punho do responsável da família relatando a situação. Tipo, moro com a minha avó. Ah, então vai lá, a sua mãe fala, ó, ele mora com a avó dele durante muito tempo, não sei o quê, por causa disso, disso e disso. Isso é importantíssimo, tá, galera? Importantíssimo mesmo, não esqueçam disso, tá? Cadastro único, para quem tem o cadastro único, e aí você tem várias etapas importantes, levar em consideração isso.
várias etapas. Por exemplo, quando o cara é funcionário público, às vezes ele é funcionário de uma prefeitura, do governo federal, governo estadual, ou tem carteira de trabalho assinada. Então ele precisa de muita coisa aí. Além da carteira de trabalho, xerox, contra-cheque dos 3 meses. Eu não coloquei isso porque isso já é uma regra primordial de todas as universidades. Os 3 últimos contra-cheques, né? Na verdade, você vai ver o extrato bancário, sim, tá? Algumas declarações de imposto de renda. Quem não tem a declaração ou está isento, coloca lá o print da tela da isenção, ou que não precisa fazer, e a declaração de próprio punho, que não recebe atividade remunerada, muitas vezes, por exemplo, a mãe que mora junto e não recebe só o pai. Então isso é importante também você colocar na documentação. Tipo, você tem seu pai e sua mãe, só o seu pai trabalha, sua mãe não trabalha. Então ela vai colocar lá, tem a parte do desempregado, colocar lá, ó, não trabalho, não possuo carteira assinada, isso. Ou mesmo, né, de uma forma geral, aqueles que têm outras rendas, como ele coloca lá, informando, por exemplo, não, eu tenho um aluguel, eu não ocupo outro cargo, mas eu tenho um aluguel tal, eu tenho a pensão, e caramba, eu pago pensão, é mais ou menos isso. Tudo isso é como se eu estivesse mostrando a minha vida para a universidade. Isso é bem importante, tá, galera? Continuando, trabalhador autônomo ou liberal, lá, declaração comprobatória de renda. E aí, isso aqui, o DECOLE, isso aqui na UFRJ, outras talvez não precise, é um documento que muitas vezes, se você tem um contador, você tem esse documento. Vai lá na questão do site, se eu não me engano, como é que é o sistema de contabilidade, se eu não me engano, da junta de contabilidade, ou propriamente tipo o CREF, o CREMERGE, por exemplo, o Conselho Regional de Contabilidade. Agora falei a palavra, demorou para vir na minha mente. Você vai lá e você consegue o DECOLE, sim, que é uma declaração de renda. Muitas vezes, para quem é um trabalhador autônomo ou um microempresário, também acontece isso, tá? E aí coloca, também tem que ter toda a documentação relacionada principalmente às pessoas que moram na sua casa, fora a questão do extrato bancário, ou seja, tudo isso é necessário, tá? Então, já separa isso tudo. O cara, quando é trabalhador informal, a declaração de próprio punho informando o tipo de atividade, tá? E quanto ganha. Cópia da carteira de trabalho que não tem assinatura, isso que é importante, tá? E aí você coloca lá, olha, eu sou trabalhador informal, ganho isso, tá aqui meu extrato, isso, pronto. Beleza? Não tem conta. Declaração novamente que não tem conta. Tudo bem detalhadinho para que você possa comprovar isso, tá? Agricultor, por exemplo, aí o agricultor tem todo um processo, tá? Às vezes tem a sua propriedade rural, tem alguma coisa relacionada ao sindicato, tem muita coisa. Isso tudo é importantíssimo que você já tenha separado para comprovar. Você vai ter dias para conseguir isso também na semana que vem. Então, como algumas universidades vão fazer uma pré-matrícula e depois você vai mandar a documentação, é importante que você já veja toda essa documentação anteriormente, tá? Então, o trabalhador informal, o autônomo, o agricultor, tudo isso, tá? Quando for empresário, microempresário, comerciante, da mesma forma, tem que ter toda a declaração lá de imposto de renda, se declara lá no Simples, se é MEI, por exemplo, tudo isso tem que ter, tá? Então você tem que estar, quem é MEI, por exemplo, minha esposa, por exemplo, é MEI, faz crochê, então ela aqui vai fazer o seu MEI falando assim, olha, eu ganho R$500 por mês, está aqui a minha declaração de imposto de renda. É muito importante isso, tá? E novamente, para todo mundo, cópia de carteira de trabalho, cópia relacionada aos extratos bancários. Mas, Roberto, meu pai nunca teve carteira de trabalho assinada. É isso mesmo, para mostrar que ele é autônomo mesmo, tá bom? Tá? Quando aposentado e pensionista, esse eu acho que é até mais fácil. Você vai lá no site da Dataprev, consegue lá o seu histórico principalmente de contra-cheques, mostrando que, olha, ganho isso, cópia da carteira de trabalho totalmente, extratos, etc. Tudo isso é importante. O que, assim, peque pelo excesso, do que propriamente pecar pela falta de documentos. Lembrando, algumas universidades, eu já vi, tanto no vídeo que eu coloquei aqui sobre a Universidade Federal da Paraíba, do Estadual da Paraíba e da Campina Grande, que eles vão colocar uma pré-matrícula com a documentação e vão avisar se essa documentação está errada.
consequentemente, outras universidades também vão fazer isso. Então, isso é muito importante para vocês também, tá bom? Quando desempregado, tá? Isso é fundamental. Esse é um dos mais importantes, por isso que eu botei azul ali. Ou do lar, que muita gente, sim, a minha mãe, por exemplo, era do lar. Então, por exemplo, eu tinha que fazer isso. Quando eu entrei para a faculdade, eu consegui uma bolsa alimentação na UFRJ, porque na época não tinha cota. Então eu consegui mostrar que meu pai era aposentado e minha mãe era do lar. Então é isso, declaração de próprio punho informando que desempregado e exerce não trabalho esporádico, ou então que recebe pensão, ou então que trabalha no lar e não recebe nada. Isso tudo é importante você colocar lá no termo de próprio punho, tá? Depois tudo isso é enviado para a universidade, tá? Eu digo o seguinte, esses documentos têm que ser feitos, muitas vezes ninguém pediu o documento com autenticação de assinatura, nada disso, nenhuma universidade pediu isso. Pode ser que no decorrer do processo peça, mas nos termos de adesão e nos sites das universidades, não. Porque a declaração de próprio punho, você pode assinar, aí você fala, pô, mas aí, né, tem que reconhecer firma? Acredito que não tenha que reconhecer firma de nada. Se tiver que reconhecer, entre em contato com a universidade antes. Mas acredito que não tenha. Essa questão do desempregado é muito importante, tá bom, galera? E aí, por último, quando o beneficiário dos programas sociais de transferência de renda, aí comprovante do recebimento, né, declaração de próprio punho informando que se exerce atividade remunerada, se recebe pensão e etc., também é importante. Não esconda nada, literalmente. Nada, literalmente nada. Nada. Coloque tudo bem bonitinho lá, tudo bem, bem organizado. E por último, né, a 9, caso o estudante ou familiar receba pensão alimentícia. Declaração assinada por parte do cedente, isso é importante com valor. Tipo o seguinte, meu pai paga pensão. Ele tem que fazer uma declaração lá, pago pensão, bababá, no valor de tanto. Tá? Porque às vezes isso entra lá no seu extrato e você tem que comprovar isso. Tá bem? Isso é bem importante. Sempre lá, contra-cheque, extrato bancário ou referente aos últimos 3 meses. Beleza, galera? Essa galera da renda, né? Agora vamos para galera que é... Deixa eu passar, cadê? Voltou? Não, sim, comprovante de despesas. Aí eu tava vendo, falei, caramba, comprovante de despesa. Por quê? Da mesma forma que você vai comprovar a sua renda, você vai comprovar a sua despesa. E isso é muito importante, tá? Por quê? Porque às vezes tem gente que moro eu e minha avó. Então, como é que é a minha despesa? Então, você vai ter que colocar se é aluguel, se tem telefone, água, luz, etc. Tudo isso. Tudo isso você vai colocar. Tem estudante que mora sozinho. Por exemplo, tem alguns amigos aqui que moram sozinhos. Então, vai ter que colocar lá, moro sozinho e tal, sei o quê. Meu pai me dá dinheiro, então isso você também tem que declarar. Ele me dá para sustentar, porque eu pago assim de luz, etc, etc, etc. Tudo isso é importante. Né? Tudo isso. São mínimos detalhes que são importantes, que vocês, a partir de amanhã, ou a partir de hoje, desculpa, porque eu estou gravando esse vídeo um dia antes, é claro, a partir de hoje, vocês vão estar lá organizando tudo isso e tirando na planilha de vocês. Porque tem muita documentação. E muitas dessas documentações já estão liberadas. Então a universidade que você vai já está liberado para você preencher isso tudo. Tá bom? Então não esqueça que isso também é muito importante. Todas essas declarações, esses comprovantes de despesas, etc. Se eu comprei uma TV, estou pagando parcelado também, olha lá. Tudo isso, coloque tudo. Isso que é importante. Beleza? Bom, agora vamos para a documentação de cota PPI. Na UFRJ, tá? Por isso que eu botei lá, tá vendo? Olha lá. Termos de declaração de cor e raça preenchidos na plataforma online da UFRJ, no ato da pré-matrícula ou no ato do cadastramento das informações complementares. Você vai falar assim, vai comprovar, eu sou realmente pardo, isso. Roberto, tem que mostrar mais alguma coisa? O que vai acontecer é que nas identidades, nas fotos, etc., algumas comissões vão fazer uma avaliação. E aí vão pedir alguma coisa a mais. Algumas universidades estão pedindo vídeo para você identificar. Tipo o seguinte, olha, eu mando lá a minha declaração que eu sou pardo, etc., mas eles pedem que você mande um vídeo, tá? Ou outros documentos, até nascimento, etc., para que você comprove que realmente é preto, pardo. E aí você fala assim, mas Roberto, você está falando indígena. Bom, indígena eu tenho um outro cenário.
que aí muita gente pediu aqui no canal, e a gente vai colocar aqui agora, depois eu vou adiantar, depois eu volto para a galera. Olha lá, indígena, declaração respectiva da comunidade sobre sua condição de pertencimento étnico. Ou seja, olha lá, assinada por pelo menos 3 membros ou 3 lideranças reconhecidas. Você vai chegar lá com papel, tá? Isso aí eu tirei na Universidade Federal do Tocantins. Você vai lá no papel, chega lá, né 3 membros da comunidade indígena, e eles vão assinar, certo? E vão colocar, olha, ele realmente pertence e tal, colocar o registro, tudo isso. Identidade indígena, registro indígena. Tipo, você tem uma identidade indígena do INCRA e etc, etc. Isso daí é importantíssimo também, tá? Importantíssimo também, tá? E aí, às vezes o cara fala assim, não, Roberto, a FUNAI, desculpa, eu falei INCRA, mas é a FUNAI, eu tava pensando aqui, é a FUNAI. Ah, não, eu tenho registro na FUNAI também. Isso é importante também, galera. Não pode deixar nada passar, tá? Quilombolas, muita gente pediu aqui também, Roberto, como é que eu comprovo a cota quilombola? Da mesma forma, declaração emitida pela Associação do Quilombo de sua região, atestando que o mesmo é quilombola em papel timbrado, contendo número do CNPJ da associação e os dados do presidente da mesma. Ou seja, tem que comprovar mesmo. Não é falar assim, olha, eu sou quilombola. Beleza, galera? Isso é uma comprovação. A Universidade Federal do Tocantins colocou isso, tá? Bom, e aí, a galera, PCD, que a gente nunca deixa na mão, grupo, mandar aquele abraço para aquele grupo maravilhoso que eu tô, PCD. Bom, aí o PCD fica, não vou falar que é mais fácil, porque não é, mas a gente estava até discutindo isso, né? Que eu acho que deveria ter um reconhecimento antes, para você não precisar mandar mais nada disso. Olha, você só pode concorrer à vaga PCD, já está carimbado lá. Então, por exemplo, laudo médico, claro, eu botei lá o UFRJ, tá vendo? E aí, nem precisa falar, né? CID, toda a estrutura que é necessário para todo tipo de pessoa com deficiência. Isso é bem importante também, tá? Laudos atualizados, porque você vai ter uma junta que vai olhar e falar assim, olha, não, realmente, ele já tem um laudo atualizado e pronto, acabou, vida que segue, realmente a vaga dele. Eu também acho, e eu acho que, né, como uma pessoa que apoia muito o PCD, que ninguém, né, em sã consciência, vai ocupar uma vaga de PCD sem ser PCD. Né? Eu penso dessa forma. Eu acho que é muita educação. É que nem você colocar o seu carro numa vaga para PCD. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então é a mesma coisa. Você tem vagas específicas, não é porque você vai ocupar essa vaga. Só porque a nota de corte pode ser um pouco menor. Então, tudo isso que a gente está mostrando aqui é muito importante para você entender essa documentação. É claro, galera, que vocês devem ter colocado tudo, né, de uma forma geral. Tá aparecendo a minha imagem, tá aparecendo um pouquinho aí no cantinho e tal, mas certamente vocês conseguiram visualizar um pouquinho, por mais que tenha passado aí um pouquinho, mas visualizado bem todo o processo. Bom, espero mesmo que a gente possa ter ajudado todo mundo, e aí essa documentação ela é base para qualquer uma das universidades. A gente colocou, peguei das maiores universidades do Brasil, mas é sempre importante que você veja com cuidado qual é a sua universidade, como é que estão essas datas. Eu coloquei ontem isso, essas datas podem estar mudando em relação, expandindo um pouquinho mais, para que você tenha esse acesso. Tá bom, galera? Novamente, agradeço demais a vocês, peço aquela campanha, chama 2, 3 colegas para a gente dar aquela moral para a gente no canal, certo? Seria bom pra caramba. Mais gente, 10, 15 mil inscritos, 20 mil inscritos, a gente está caminhando aos poucos, mas já agradeço demais a vocês. Um grande abraço a todos, tá? E, claro, até o próximo vídeo.